Eu hoje gostaria de comentar a intervenção federal no Rio de Janeiro, a intervenção militar no Rio de Janeiro, que já tem mais de um mês. A princípio, de quem vê de longe, a situação é dramática, o Rio de Janeiro tem uma violência muito grande e uma intervenção, a princípio, é bem-vinda, porque parece que alguém está cuidando de alguma coisa que está abandonada, mas não é exatamente assim. É um pouco mais difícil, um pouco mais complexa a situação. O Rio de Janeiro, uma cidade, como diz o Eni Ventura, uma cidade dividida, partida, né? A ocupação urbana aqui foi muito complicada. Nós temos, numa determinada área, a beira-mar, a elite, e no lugar do abandono, os morros. Então, o que são os morros que se transformaram em favelas? Locais de absoluto abandono e descaso. As populações foram morando ali porque literalmente não tinham onde morar e ninguém nunca olhou por ali. Então, quando você oferece a alguém água, rua né, qualquer serviço, você dá a essa pessoa um endereço. Se ela tem água, ela tem endereço. E se ela tem endereço, a polícia pode prendê-la, ela pode receber uma notificação. Como a favela não foi urbanizada, é um acúmulo de pessoas ali abandonadas, ali também se tornou o lugar do crime, o crime organizado, por exemplo, que é o que se tornou. Mas não é apenas das drogas que hoje podia ser de qualquer crime. O que caracteriza o Rio de Janeiro é que aquele território do abandono foi tomado pelo crime, pelo poder paralelo. Hoje é de drogas, mas podia ser de assalto, né? O território dominado. Esse território, o tecido desse território é forjado como? Você tem o crime misturado com a população que mora ali, que não tem nada a ver com crime. Não tem nada a ver, ela mora ali. E naquele mesmo lugar o crime é tecido ali dentro. Então, quando você entra numa comunidade de modo ostensivo, você coloca em risco a população, crianças, mulheres, homens, que não tem absolutamente nada a ver com crime. Ponto 1. 2. As pessoas que estão ali dentro, mesmo que não tenham a ver com crime, são pressionadas pelo crime a não apoiar a polícia ou algum outro tipo de intervenção que venha de fora. Então, o que acontece ali? Além dessa situação complexa, você tem várias facções lutando no mesmo território, umas com as outras. Você tem as milícias, você tem parte do crime, milícia e tráfico dentro da própria polícia. Não é todo policial que é bandido, não é, de jeito nenhum. Tem várias pessoas morrendo que não tem a ver com isso. Mas tem uma parte da polícia, sim, que pertence ao crime organizado. Mas mais do que isso, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, nós temos parte do crime em instituições que não são apenas a polícia, mas a justiça, juízes, né? Nós temos também no Congresso, né? E são conjecturas, mas a gente sabe que sim, que o crime está presente em muitas partes. Então, no Rio de Janeiro, tudo isso se mistura num território. Tem muitos interesses. Quando a intervenção chega, especialmente com fins eleitoreiros, que sabemos e temos clareza disso, e traz o Exército, que na verdade está a serviço do governo federal, ninguém pode culpar o Exército por estar cumprindo um papel que foi pedido pelo governo federal. O Exército não consegue entender aquele meio porque ele não conhece. Nós temos institutos no Rio de Janeiro que estudam a complexidade daquele território há anos, décadas. E esses estudos foram ignorados. Então, hoje, é desastrosa a ação da intervenção no Rio de Janeiro, é desastrosa. Se vocês olharem, este fim de semana, morreram 8 pessoas na Rocinha, morreram 5 ou 6 em Maricá, outras pessoas baleadas. Aparece hoje uma imagem de guerra na Praça Seca, né, entre traficantes e milicianos armados no meio da rua. Isso se tornou o Rio de Janeiro. Então, a intervenção militar, a intervenção federal é um erro. Se alguém quer ajudar o Rio de Janeiro, tem que ajudar com inteligência, com pesquisa, com estudo, com polícia civil, usando drones. As ações na comunidade, especialmente que envolvem o crime no Rio de Janeiro, tem que ser pontuais. Era isso que a Marielle estava dizendo? Ela não estava defendendo o bandido, como as pessoas dizem, ela estava dizendo: quem vai sofrer é a população da favela, que não é do crime, porque são eles que morrem todos os dias. A gente sabe que alguns são criminosos, mas a grande maioria das pessoas que tem no Rio de Janeiro não tem absolutamente nada a ver com isso, são moradores das comunidades. Então é isso, infelizmente a intervenção é um erro. Se o governo quer ajudar o Rio de Janeiro, não é com ostensividade, é o que as pesquisas mostram para quem quiser pesquisar.
Instituto de Segurança Pública, tem muitos institutos de pesquisa que trabalham com isso e vocês vão perceber, não é aumentando o número de policiais na rua, que é o policiamento ostensivo, que você resolve a situação complexa da criminalidade que dominou territórios na cidade do Rio de Janeiro. Você vai resolver não com acessibilidade policial, mas com investimento em inteligência, em investigações, em ações pontuais e bem estruturadas. É isso que a gente precisa ter. Sou absolutamente contra a intervenção. Se alguém hoje fizer um levantamento, vai perceber que desde que a intervenção começou, a violência no Rio dobrou e triplicou. O que já era bastante alta, aumentou bastante. A gente hoje, eu me sinto hoje aqui nessa situação, em guerra, nós estamos em guerra, a gente não sabe o que vai acontecer no meio da rua, todos os poderes hoje estão na rua, tráfico, milícias, diversas facções, as polícias que são criminosas ou não, tudo isso é um grande caldo e a gente não sabe muito bem o que fazer, infelizmente. Era preciso retornar esse processo e começar de novo de outra maneira. Além de considerar, claro, que para mudar a situação real é preciso investimento social, né? É preciso diminuição da desigualdade. Né? Só que isso a médio prazo, a curto e médio prazo, né? Mas imediatamente não é ostensividade que vai resolver, não. A médio prazo é investimento social, diminuição da desigualdade socioeconômica, né? Mas no que diz respeito à segurança, é preciso uma segurança cidadã, o que implica envolver a comunidade no processo de transformação daquele espaço e não chegando com excessividade como a gente tem visto. A situação é muito mais complexa do que parece, a presença do crime é muito mais forte do que parece, né? Tanto que o crime está ganhando, eles já saíram, os militares já saíram da Vila Kennedy, que era tido como o espaço de produção de idealidades, né? Quer dizer, aqui vai ser o lugar ideal, vamos produzir a grande experiência aqui para replicar. Eles saíram sem ter conseguido ali absolutamente nada, a não ser tirar a barricada de dia, eles colocarem à noite. Mais do que isso, quem da comunidade participou dos eventos que eles tentaram fazer, hoje é perseguida pelo tráfico. Quando eles saíram, a população passa a ser perseguida pelo tráfico por ter apoiado a polícia, né? Então é desastrosa, infelizmente, e tudo isso tem que ser revisto.